Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje temos a oportunidade de meditar o Evangelho de João, que nós chamamos de multiplicação dos pães, mas é o Evangelho da partilha, do amor, da compaixão. Aquele que tem fome, ele quer pão, e aquele que tem amor no coração, ele tem compaixão e ele reparte. Jesus tem compaixão da multidão que estava ali ao seu redor. Uma multidão que estava faminta de pão material e também de pão espiritual. Eles estavam sedentos para ouvir Jesus e eles ficavam saciados com as palavras de Jesus Cristo, que dava vida, que dava esperança. Mas Jesus também sente que é preciso dar o pão material. E ele então disse para o seu discípulo, para Filipe, se tinha alguma coisa ali para comer, para pô-lo à prova, diz o evangelista, porque ele muito bem sabia o que ia fazer. Quantas vezes nós somos colocados à prova diante da realidade? E com a graça de Deus, nós podemos também partilhar daquilo que nós temos. Filipe disse que tinha ali alguém com 5 pães de cevada e 2 peixes. 5 com 2 dá 7. Em outro momento da multiplicação, eles já falam de 7 pães diretamente. 7 é número perfeito. Significa que o pouco que nós temos, quando colocamos na partilha, na comunidade, se torna muito. E Jesus, então, ele faz o gesto da Eucaristia. Ele parte o pão, ele dá graça e depois ele distribui. Jesus é aquele que dá vida em todos os sentidos. Ele mesmo que diz: eu vim para que todos tenham vida
e tenham vida digna, tenha vida plena. Em outra passagem ele diz que quem come do pão da vida não sente mais fome, porque é saciado também espiritualmente. Na próxima semana nós vamos continuar meditando o capítulo 6 de João, e ele vai então apresentar um longo discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Então nós entendemos que é uma abertura para falar de uma realidade maior, que é o pão eucarístico, que é a sua presença em nosso meio. Mas também podemos, no mundo em que nós vivemos, e de maneira especial nós cristãos, entendermos a partilha entre nós. Os 5 pães e os 2 peixes somos nós que podemos oferecer. Na igreja temos essa partilha de uma maneira muito organizada, que é o dízimo. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos, mas cada um coloca em comum, partilha daquilo que tem, para que todos fiquem saciados da palavra de Deus, para que tenhamos condições de evangelizar, mas também com aqueles que precisam de um pão material, tenham o suficiente através do repartir, do distribuir, de dar de fato aquele que precisa. Dessa maneira, nós cristãos somos convidados a oferecer aquilo que nós temos. O resto é Deus que faz. É Deus que encarrega de multiplicar, de dar a bênção. Vamos repartir a nossa fé, repartir a nossa esperança, na certeza de que o Senhor multiplica os dons materiais e eternos de cada um de nós. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida.